Muito bem, a gente vai efetivamente para o primeiro assunto do programa, que é a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Qual a opinião? Nós temos as imagens aí, é claro que muita gente nos acompanha na RBC-FM também. Jean Lopes, o que aconteceu efetivamente? Você acompanhou a reunião do STF, essa decisão, essa manutenção, Jean? Acompanhei em parte, porque são tantos assuntos, e assisti um pouco ali da live, porque hoje as sessões lá no STF acontecem de forma online. E o que vale a pena dizer sobre o show de horrores, mais uma vez, da Corte Suprema do Brasil, foi troca de acusações, onde o ministro Marco Aurélio mostrava aos seus colegas que era anticonstitucional a prisão do deputado do PSL, o Daniel Silveira, que falou muita bobagem, foi agressivo, foi chulo, foi vulgar, né? Foi uma fala horrorosa, mas ele deveria ser julgado pelos seus pares lá no Congresso e, sobretudo, pelos seus eleitores. Jamais pelos ministros do STF, que atropelaram a Constituição, impuseram uma espécie de AI-5, que é a força do Estado sobre o representante do povo. Né? Claro que eu estou fazendo uma metáfora, porque são situações diferentes, mas a esquerda brasileira, ao longo do tempo, sempre usou o fatídico AI-5, que foi um decreto expedido pelo governo militar, que calava a voz do povo. E a voz do povo, ela acontece através de seus representantes no Congresso. O que o STF fez foi exatamente isso. Mas dessa vez, como é um parlamentar que pertence à situação, né, e pertence ao pensamento de direita, a esquerda brasileira bateu palma e aplaudiu, porque ela só é contra aquilo que lhe atinge, jamais contra aquilo que dá liberdade ao seu adversário político. Ao adversário político pode interromper a fala, prender, tirar a liberdade de expressão e tudo isso que a esquerda brasileira aplaude. Quando é consigo mesmo, aí vira uma narrativa totalmente, digamos assim, escandalosa. E quando é cortada a expressão de qualquer pessoa, eu também acho que deve ser feito uma manifestação escandalosa, porque é um absurdo o que o STF fez com esse deputado. Vamos fazer o seguinte, antes da opinião do Júnior, do Martiniano, do Daniel Santana também, nós temos aqui, né, nós temos aí falas dos ministros a respeito do que aconteceu ontem, quais são as justificativas? Vamos acompanhar. Vamos aqui atuar como sempre agimos, colegiadamente. Não, presidente, me perdoe, presidente. Com todo o respeito que tem ao ministro Marco Aurélio, se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para Vossa Excelência apregoar, mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Longe de mim, longe de mim. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, Cristóforo. Desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência. Os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a pecha de Vossa Excelência, mas enfim. Enfim, né? Enfim, o que está acontecendo há muito tempo no STF, qual a opinião de vocês? E para colocar fogo no parquinho aqui, no bom sentido e de maneira, claro, muito respeitosa, há muito tempo, né, ou pelo menos alguns anos, a esquerda brasileira ou muitos simpatizantes do Lula, né, dizem que ele é um preso político. Daniel Silveira, nesse momento, na opinião de vocês, vou acionar o Martiniano Cavalcante, é um preso político? A decisão do STF é correta ou partidária? Bom, vejam só. O ataque às liberdades, o AI-5, restrições democráticas, não são ataques à esquerda, são ataques à democracia.
E na democracia é preciso que haja a defesa dela própria. Então, quem se arvora numa conspiração aberta para fechar o Supremo, articulando movimentos, inclusive, nesse sentido, como disse o filho do presidente, e outras várias manifestações, não vou perder tempo relatando-as aqui para vocês. Quem articula a perspectiva do fechamento do Congresso, de intervenção militar na vida brasileira, precisa ter uma resposta. Acho que no primeiro momento foi correto a prisão nesse sentido. Há um debate jurídico muito forte e a questão que se coloca é o seguinte: quando as instituições, o Supremo particularmente, é atacado e não há defesa, ele pode instaurar um inquérito? Há juristas de grande calibre que dizem que sim. E me parece que a democracia precisa ter mecanismos de defesa, inclusive mais eficientes contra o golpismo, o autoritarismo, venha ele de onde vier. Venha ele de onde vier. Vejam, esse Supremo demorou quantos anos para julgar o Lula? Quantos anos? Eu era contra a demora. Acho que a prisão foi correta, mas acho que a permanência da prisão para forçar a culpa é um desvio político autoritário, sim. Eu acho isso. Foi para o Lula e acho que é para o Daniel Silveira. Ora, se o Daniel Silveira está de tornozeleira, se ele foi repreendido com a prisão, se ele voltar ao Congresso e reincidir esse crime, seja preso novamente. Ou se quer mantê-lo na prisão para receber algum tipo de confissão, achar provas, etc. Isso que foi feito com o Lula, essa chantagem judicial. Então não vale para cá e nem vale para lá. Está errado dos dois lados. Isso conspira contra a democracia. Defendê-la, sim. Se apoiar nos mecanismos precários e frágeis que ela tem para poder fazer justiça ao seu gosto, isso não. Isso tem sido, sim, frequente no Supremo, e a minha opinião é de que o Supremo não precisa ser fechado por isso. O Supremo precisa ser aperfeiçoado. Nós não podemos ter no Congresso também representantes de corporações que cuidam do seu umbigo, dos seus interesses econômicos apenas, dos seus privilégios. Nós precisamos de colocar essas instituições cada vez mais permeáveis ao controle da sociedade para evitar esses equívocos e não aproveitá-los para conspirar contra a democracia. Essa é a minha opinião, amigos. Muito bem, agradeço a compreensão do Martiniano Cavalcante aí, claro, na posição dele. Dessa vez, eu creio que o Jean Lopes vai concordar com o Martiniano Cavalcante a respeito dessa decisão do STF, embora o Martiniano também disse que talvez, né, a prisão do Lula tenha sido política partidária. Não. Você discorda? À vontade. Eu discordo, claro que eu discordo. Ele quis colocar na mesma cesta a prisão de um deputado em plena atividade parlamentar com um cidadão comum, na ocasião, que foi preso, que cometeu crimes e crimes e crimes e crimes no montante de mais de R$ 1 bilhão. Entendeu? Então, assim, não é verdade, não dá para colocar no mesmo joio. Isso aí é uma forma de usar um caso pequeno, no sentido de uma pessoa sem tanta importância, que é o Daniel Silveira. O ato foi grandioso, porque foi um ataque à Constituição, à democracia. Mas colocar uma situação pequena como do Daniel Silveira, do mesmo tamanho que dos crimes praticados pelo ex-presidente Lula. Não dá mesmo. Outra coisa. Sim. Eu te concedo durante a minha fala a sua vez de falar, Martiniano. Fala aí. Pedi, esperei você conceder e agradeço. Então, veja... Ontem eu pedi licença também. Tá bem. Vamos seguir a vida. Os processos contra o Lula, os que foram apresentados, sofreram uma carga de denúncias imensas. Foram repercutidos de maneira absurda pela televisão. Houve um processo durante anos de tentativa de provar, por exemplo, o sítio de Atibaia, a conexão com Petrobras. Não provaram. Isso aqui é um processo. Você tem a convicção que eu tenho, provavelmente a minha é bem mais antiga do que a sua, de que houve corrupção no governo do PT. Houve. Quem era o chefe, Martiniano, da corrupção, na sua opinião? Não existe. O chefe disso é o grande capital. O chefe disso é o dinheiro que controla o poder político. O dinheiro não é uma pessoa, o dinheiro não assina um documento, Martiniano. Eles, os chefes, é por isso que essa corrupção continua no governo desse Bolsonaro.
Você acha, no governo Temer, no primeiro momento da rediscussão do pré-sal, concederam uma isenção de R$1 trilhão e 100 bilhões para as petroleiras. Você acha que a Petrobras chegar à condição que nós estamos hoje, de um projeto de fazer a Petrobras vender apenas óleo cru, petróleo cru, e importar óleo, diesel e gasolina dos Estados Unidos, se desfazendo das refinarias e jogando esse dinheiro em lucros para provisionar 15 bilhões de reais para acionistas? Você acha isso pouco? Você acha o que esse camarada está fazendo na Petrobras pouco? Você acha que vender R$100 é pouco? Isso não é corrupção, não? Sem licitação, inclusive? Veja bem, você está desviando o foco do assunto. A gente pode discutir, eu não me... Agora é o Jean Martiniano, você está falando um pouco mais, deixa eu tentar equilibrar aqui, porque você pediu uma parte, deixa eu devolver a bola para ele, porque eu tenho que ouvir também aqui o Reginaldo Júnior, o Daniel Santana. Rapidamente conclua essa parte, Jean Lopes. Tá, é só para dizer que eu não me furto a debater esse assunto que o Martiniano acabou de entrar nele, mas ele foge totalmente do que a gente está debatendo aqui. Né? Isso aqui é um debate que tem um tema. A gente não pode politizar e começar a fazer campanha ou oposição a governos dentro de um assunto específico. O que ocorre é que o Lula, ele foi condenado em 2 ações, uma delas em 2 instâncias, outras delas em 3 instâncias, dentro de um processo democrático, onde o Lula teve direito à defesa, todos os direitos foram abertos a ele, aliás, até mais do que deveria, porque ele teve situações ali que foi aberta exceções à defesa para uma forma de privilégio na defesa do senhor Lula. E o Daniel Silveira não teve defesa alguma. Ele fez um vídeo falando um monte de bobagens e a Polícia Federal bateu na porta dele e na frente da família dele, jogou ele no camburão e levou para cadeia. São situações diferentes, não dá para nivelar. O Lula foi preso, foi condenado dentro da lei, dentro da Constituição brasileira. Ele teve todos os direitos de defesa, inclusive no STF, várias vezes, inclusive. Dezenas e dezenas de recursos foram apresentados ao STF e o Lula perdeu em todos eles. E agora, por uma questão política, por uma questão de interesse político, tudo que foi feito durante 6 anos foi jogado na lata de lixo para atender interesse do sistema, do mecanismo que domina esse Brasil, que ninguém pode se voltar contra ele, que é triturado. O que está acontecendo é isso, é o sistema se voltando contra o povo, colocando um bandido, né, condenado de volta às ruas para fazer política e fazer oposição a um governo que está tendo todas as dificuldades do mundo. O que está acontecendo é só isso. Daniel Santana, a sua opinião. O STF tem sido um tribunal jurídico ou político? Qual a sua posição, Daniel? Não só tem sido, como sempre foi, jurídico e político. Os dois andam lado a lado na maior Corte Suprema do país. E sempre foi assim. Desde já, deixo claro que eu não concordo com a prisão do deputado Daniel Silveira. Acho que muito do reflexo da polaridade política que nós vivemos hoje é por ambos os lados esticarem a corda. E acho que a corda foi muito esticada na prisão do deputado, que tem imunidade parlamentar, do deputado que poderia ter tido algum outro tipo de entendimento jurídico naquele momento. E uma prisão em flagrante me parece um pouco estranha para um vídeo. Mas, Rafael, discordo completamente do Jean quando ele diz que o Daniel Silveira não teve nenhum tipo de defesa. O Daniel Silveira teve a sua defesa. A prisão dele foi decretada pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro, e foi referendada em plenário e foi referendada novamente na Câmara dos Deputados naqueles que estão ali imbuídos do mesmo dever que o Daniel. Ou seja, os seus iguais. Vem cá. Só um momento, não, peraí. Deixa o Daniel concluir, porque aí você pega a palavra novamente. Embora seja um debate, só para ele concluir, rapidinho, Daniel. Só um momento, é rápido. Então, eu acredito que ele teve, sim, a sua defesa e teve a sua prisão decretada 3 vezes, assim como você citou que o ex-presidente Lula teve.
pelo Alexandre, monocraticamente, em plenário e novamente na Câmara dos Deputados, que é aquela que pode confirmar ou não sua prisão. E teve defesa e está tendo uma defesa que ou está sendo negligenciada pelos seus próprios advogados ou tem algum tipo de estratégia que a gente não entende. Porque essa confusão que aconteceu ontem aconteceu numa discussão que a defesa dele deveria ter sido apresentada até sexta-feira, dia 5, e não foi apresentada. E por isso foram colocados mais 15 dias para que a defesa pudesse se manifestar. Então, defesa ele teve sim, e ele teve um processo legal. Agora, concordar ou não com esse processo, aí eu concordo com o Jean, eu não concordo. Veja bem, a esquerda, o pensamento de esquerda, é a da não prisão após a segunda instância. O Daniel Silveira não foi julgado nem na primeira instância. Nem na primeira instância. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, foi julgado na terceira instância e teve recursos na quarta e última instância, que é o STF. Mas isso é um benefício. E mesmo ele foi jogado, ele foi livre o ano passado, 2019, agora nem me lembro mais, o tempo tem passado tão rapidamente. Isso é um benefício. Ele não foi julgado na primeira instância porque ele é deputado. O Lula era uma pessoa comum. O Lula era um ex-presidente, ele tem que ser julgado no STF como deputado. Ele não pode ser julgado na primeira instância. Exato, então, mas ele não tem direito, ele não tem direito a um julgamento. Ele tem uma defesa, ele tem um julgamento que vai ser feito. Ele tá apresentando a defesa dele. Vai chegar o momento do julgamento dele. Com ele preso. Feito no Supremo por lei, porque ele é deputado. Eu quero dizer o seguinte, existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: precisamos fechar o Supremo. Isso não foi dito pelo filho do presidente, não foi dito pelo Daniel Silveira. Isso foi dito pelo deputado federal Valdir Damous, do PT. Ele está solto. O Lula, numa ocasião, falou que a Suprema Corte do Brasil é acovardada. Ele não foi preso por isso. A esquerda, durante todo o processo da Lava Jato, falou várias vezes em fechamento do STF, em prisão de ministro. E ninguém foi preso por isso. E eu, para terminar minha fala sobre esse assunto, eu só quero ler aqui o que diz a Constituição brasileira. É um texto muito curtinho. Fala aí, Rafael, porque eu perdi o texto aqui. Tem uma frase muito pesada, muito firme, do Palocci, e aí não é contra a Petrobras, que fala o seguinte, Martiniano, voltando lá atrás, quando você fala, e eu acho que a gente pode colocar isso no debate, Palocci fala o seguinte: Lula era o articulador da corrupção do BNDES. Rapidamente, Júnior, eu acho interessante, só para me terminar minha fala sobre esse assunto, eu vou... Diz o artigo da Constituição brasileira: são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, os parlamentares brasileiros. Por quaisquer de suas palavras. Um parlamentar pode falar a maior bobagem do mundo. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. O que ele quiser, inclusive até em fechamento dele ser a favor de extinguir o STF. É um direito do parlamentar. Ele não pode agir. Ele não pode conspirar contra a instituição brasileira. Mas expressar como ele imagina o Brasil melhor para ele, seja uma bobagem ou não, ele tem um direito. E o Daniel Silveira foi preso só por isso, porque expressou o pensamento dele, apesar de ser um pensamento imbecil e chulo. E só um detalhe também, como informação, vou passar a bola para o Martiniano, já estou passando para você, Martiniano. Nunca antes na história do país um parlamentar foi preso de maneira tão rápida, né? Esse é um fato insofismável, uma verdade insofismável. Bom lembrar também, Rafael, que o ex-senador Roberto Requião, no momento da prisão do Lula, se manifestou dizendo que ou o Lula seria solto, ou esse processo era anulado, ou o Supremo não existiria mais. Então acontece para os dois lados. Por isso que eu falo que a corda que estica é que nos traz nesse momento de polaridade. A esquerda e a direita fizeram críticas ao STF e o STF agiu contra um deputado de direita. Martiniano Cavalcante, sua opinião, Martiniano? Só uma correção, foi preso sim, em flagrante, o Delcídio, senador, dentro do Senado, mais concretamente. Então não é a primeira vez. E o Delcídio não era da direita. E naquele momento, se o Delcídio estivesse de fato conspirando para a fuga
de alguém envolvido, filho do próprio, não me lembro qual deles, daqueles protagonistas desse processo de propinagem na Petrobras, ele deveria ter sido preso, porque a imunidade parlamentar tem limites. Você lê um artigo desse e não lê os artigos de conspiração contra a Constituição e a ordem constitucional, o que é que implicam. E não é um caso isolado. Nós não estamos falando aqui apenas da pronúncia, da fala de um deputado. Nós estamos falando de uma lógica política que defende golpe de Estado no Brasil, defende o fechamento do Congresso, campanhas nas ruas, atos, mobilizações, recursos disponibilizados para isso, para campanhas digitais e presenciais, articulações políticas, acampamentos. Não foi um momento passageiro, isso é um processo que está sendo derrotado pelo sentimento democrático do povo. Sobre o problema do Lula, eu denunciei corrupção a vida inteira no governo do PT. E denunciei antes do PSDB. Essa mística de que o PT é o mundo, o centro dos problemas do mundo, está caindo por terra. Esse processo aí é de 2016, o habeas corpus do Lula nunca foi julgado. Nunca foi julgado, porque havia um problema, um objetivo político no processo. E isso está sendo revisto. Isso não significa aderir ou legitimar as funções políticas do PT. Eu quero dizer para vocês, em 91, esse camarada que está falando aí agora na tela com Lula, tive meu último embate público presencial com ele. Eu derrotei a articulação, a posição deles no Congresso da CUT em 91. Compreendeu? Isso foi a pancadaria. Montou a chapa final da CUT para servir definitivamente como aparelho do PT na casa do Lula. Eu sei o que foi feito com Renan Calheiros para esmagar Heloísa, Bill de Lira, marginal completo, usineiro, pior escória humana. Eu sei o que foi feito por essa gente. E sei disso. E sei que é preciso que se corrija isso. Espero que se corrija, por exemplo, as tradições que têm a ver com esse tipo de autoritarismo, de degeneração da democracia no Brasil. Agora, não é possível, não é crível, não é razoável você querer estabelecer, manter a ideia de um bode expiatório, que é o pior do país, porque isso não condiz com a opinião pública, não condiz com os fatos, não condiz com a realidade. Isso é uma forçação de barra e nem é razoável, compreendeu? Então, não são casos iguais, não são parecidos, mas revelam uma deficiência muito grande da democracia, que é esse lado das instituições que pega fogo, sabe por quê? O Rafael, eu me esqueci, o Santana, o Rafael Santana disse, essa coisa pega fogo. Daniel Santana. Gente. Daniel Santana, né? Desculpe, Daniel. Sem problema. O Daniel Santana, a polarização ocorre, a polarização ela aparece na superfície, mas ela ocorre aí embaixo, na desigualdade, nas dificuldades sociais, que gera um sentimento de frustração com a democracia. Então há oportunistas que tentam se aproveitar disso para garantir o privilégio de castas que é garantido no regime autoritário. E eu não sou a favor de regime autoritário, nem de esquerda e nem de direita, mas eu vou falar sobre isso aqui. E a esquerda de diversos padrões, compreende? Eu passei a minha vida enfrentando o PT quando o PT foi ao governo. Não compus governo do PT aqui, não compus governo do PT nacionalmente. Fui oposição no primeiro dia. Para mim, o problema está noutra esfera, na preservação dessa estrutura econômica injusta, da qual a corrupção é um instrumento que beneficia essencialmente essa elite. E que tem nos operadores políticos, nos seus despachantes. Infelizmente, tem despachantes de esquerda. E isso é pior do que os de direita. Sabe por quê, Rafael? Pois não. Porque os de direita se assumem a favor do dinheiro e os de esquerda se assumem a favor da emancipação social, da igualdade. Então, naturalmente, esses crimes, quando ocorrem na esquerda, eles são muito mais graves e muito mais escandalosos do que na direita. Ô, Martiniano, só uma questão com o começo da sua fala. Em momento nenhum eu disse que o Daniel Silveira tinha sido o primeiro deputado ou parlamentar preso. Disse preso por uma opinião que ele deu, ou por uma fala, ou por um vídeo que ele divulgou. O Delcídio, que você citou, foi preso por comprovadamente tentar interferir na delação premiada do Nestor Severo no momento mais crítico da Lava Jato. São duas coisas completamente diferentes. O Delcídio não foi preso porque ele soltou um vídeo no YouTube. São situações muito distintas. Aliás, eu tinha pedido a palavra exatamente para falar isso que o Daniel acabou de falar. Então não vou repetir porque o Daniel foi preciso. Um estava conspirando contra a lei e o outro estava apenas expressando a sua opinião.
Mas eu quero falar o seguinte, Rafael, eu quero sugerir que seja tema de um debate aqui, porque o Martiniano sempre coloca a direita como a elite financeira, aquele que só visa o dinheiro, e a esquerda como os coitadinhos que quer o bem maior das pessoas. Eu queria falar para o Martiniano, e a gente vai debater isso com mais tempo futuramente, que hoje quem detém o poder sobre o capital, sobre o dinheiro, são as esquerdas. As esquerdas hoje, ela está nas maiores empreiteiras, nas big techs americanas, né, no senhor Jorge Soros, que é um multimilionário que financia a esquerda pelo mundo todo, na maior emissora de televisão do Brasil, que é hoje um panfleto esquerdista. Então, quem detém o poder e o capital no mundo hoje é a esquerda. A direita é a classe média e a classe baixa que trabalha para manter o conforto dos esquerdistas de trás de seus computadores, de trás de suas garrafas de champanhe, querendo comandar o mundo. A verdade é essa. Nós vamos debater sobre isso futuramente, Martiniano.